Gente, eu não sou muito familiarizado com esse trem de microfone, não, porque a gente que é criado de barco cachoeira não precisa desse trem, não, mas dizer que precisa por causa da transmissão ali, né? Porque minha mãe falava que ela não lembra que nós ter criado nós de barco cachoeira, porque todos nós conversamos alto mais da conta, né? Mas muito boa noite para todos. Vocês não estranhem eu estar escorado aqui, não, porque eu estou com a coluna aqui dando trabalho, viu, gente? Mas sejam todos muito bem-vindos e é muito bom, né, mais uma vez estar aqui e a gente vai dar continuidade a esses nossos encontros, né, alguns aqui de terça e também nós teremos na quarta também e eu fico muito grato de poder, né, da gente poder estar falando, poder expandir conhecimentos e, como eu sempre digo, aprendendo juntos. Para quem não me conhece, talvez tenha algumas caras novas que não me conheçam. Meu nome é Carlúcio, tá? Não enriquece nadinha no currículo de vocês falar que me conhece, né? Às vezes pode até prejudicar, então não precisa contar para os outros que me conhecem, não, tá? Não é muita coisa boa, não. Mas a ideia nossa sempre foi e sempre será de aprendermos juntos. Não estou aqui, nem tenho essa pretensão de ser dono da verdade e de não ensinar nada. Eu digo e repito sempre que eu não faço palestra para ninguém. Eu faço palestra para mim. Porque tudo... Boa noite. Porque tudo que a gente, né, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu levo em consideração de que eu preciso aprender. Então, por isso é que eu digo sempre que nós estamos aprendendo juntos. Tá bom? Então, fiquem bem à vontade para parar, para perguntar, para discordar. Estamos aqui para isso, para discutirmos, para termos uma noite agradável, para que a gente aprenda juntos, tá bom? E a ideia sempre foi também, sempre será, de a gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Essa é a nossa ideia, tá bom? Então, gente, dando continuidade, esse ano nós estamos trabalhando, desde o começo do ano, nas minhas palestras, eu estou trabalhando na ideia e no tema, e para a gente traçar um norte no tema evolução. No nosso último encontro, né, nós falamos sobre a evolução. Vamos recapitular um pouquinho para as pessoas que não estavam aqui. É sabida, e são leis imutáveis da natureza e as leis imutáveis do universo, e que não adianta eu discutir, não adianta eu falar que sim, que não, mas só existe uma maneira de se evoluir. O espírito só tem uma maneira de evoluir, estando encarnado. Por mais que ele aprenda, e eu percebi aqui que a gente vai ter que usar, muitos de nós, às vezes, já tem um certo conhecimento com o espiritismo, mas é bom, às vezes, aquele que não tem, mesmo que seja redundante, mas que a gente, que nós coloquemos alguns termos, né, e que a gente explique-os melhor. Quando o espírito está entre uma encarnação e outra, é chamado que ele está na erraticidade. Por mais que esse nome, às vezes, soe, né, quando você escuta esse nome, fala, mas peraí, que ele está errando. Não, ele está no estado errante. Não. É chamado erraticidade por quê? Porque a única maneira de se acertar. Por mais que ele aprenda, por mais que ele estude, e é sabido que na erraticidade, onde que ele está entre uma encarnação e outra, ele está aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. O Haroldo fala com muita particularidade que foi perguntado para ele quando o espírito para de aprender. E ele disse, nunca. Porque o dia que ele parar de aprender, ele se assemelhará a Deus. E Deus é só um.
Então o espírito, por mais que ele vá evoluindo, por mais que ele vá crescendo, ele vai aprendendo. Então nós somos eternos aprendizes. Então estamos para aprender. E o espírito na erraticidade, quando ele está num plano espiritual, ele é feito uma programação reencarnatória. Nessa programação reencarnatória, ele aprende. Aprende, aprende e aprende. Ele participa, como nós, de palestras, ele participa de simpósios, ele participa de cursos, iguais o que nós fazemos aqui, né, no plano encarnado. E ele vai aprendendo e aprendendo, chegando a hora dele reencarnar. E por mais que ele aprenda, por mais que ele seja, que ele tenha feito cursos, por mais que ele tenha adquirido conhecimento, só há uma maneira de colocar esse conhecimento em prática, estando encarnado. Já disse isso daqui, vou repetir, porque minha mãe me chama até, meu filho, mas você parece papagaio novo, fica repetindo a mesma coisa, né? Mas eu sou da imprensa, e a imprensa, a gente parte da premissa que tudo aquilo que é repetido é fixado, gravado, né? Então nós precisamos, muitas das vezes, repetir as coisas para que a gente grave. Então esse espírito, por mais que ele tenha conhecimento num plano espiritual, só há uma maneira dele evoluir. Só há uma maneira dele colocar em prática aquilo que ele aprendeu no chão de fábrica, estando encarnado. E aí pode-se dizer assim, às vezes quem tem mais um conhecimento pode dizer assim: Carlos, mas tem mundos, é sabido que nós temos mundos em que espíritos, a tangibilidade do corpo é tão sutil que praticamente não se vê, só se sente a energia. Mas ele tem um perispírito, ele tem uma corporeidade. Como nós usamos esse termo, e esse termo é mais comum para a gente, nós vamos continuar usando o termo encarnação. Gente, tem lugar aqui, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade. Então, esse espírito, só há uma maneira dele aprender, estando encarnado. E se Deus quiser, vocês todos estão, né? Todo mundo está encarnado aqui. Você está? Só você que levantou a mão, o resto, meu Deus do céu, né? Eu sou um espírita que eu ainda não tive a oportunidade de topar com um não, mas eu não estou muito afim por enquanto não, assim, eu sou meio medroso, né? Mas estando encarnado é aonde que o espírito coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Bom, partindo dessa premissa em que eu só evoluo estando encarnado, eu levo em consideração da grande dádiva que nós todos temos agora de estar encarnados. Olha que vantagem isso. Já falei isso daqui e também vou repetir. Nós somos 8 bilhões de almas encarnadas, segundo a última estatística da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas. E também já disse e vou repetir. Para cada espírito encarnado na Terra, foi perguntado para Divaldo, e ele respondeu: para cada espírito existem 4 orbitando a nossa órbita. Então nós passamos num vestibular muito grande. E nós temos a oportunidade de estarmos encarnados agora. E mais um. Estamos experimentando, usando a nossa única maneira de evoluir, é que estar encarnado. Bom, outra premissa básica: não existe programação
encarnatória ou reencarnatória para o mal. Em hipótese alguma, um espírito reencarna para o mal. Ah, não, eu vou lá para espizinhar a vida do fulano e do ciclano. Vai não. Eu vou lá porque eu preciso reparar isso com o outro, eu preciso matar ele que ele me matou. Vai não. Portanto, todas, absolutamente todas as programações reencarnatórias nunca é para o mal. E aí pode surgir a pergunta, mas espera aí, e aqueles que fazem o mal pelo mal? Opção. Opção. Portanto, disso nós podemos tirar a máxima de que qualquer mal que é feito é de única e exclusiva responsabilidade de quem faz. Ponto, sem discussão. Não há negociação. Não temos o que falar. Mas se, não tem mais se. Toda encarnação reencarna-se para o bem, para reparar alguma coisa de errado que nós fazemos. Então, se todos nós estamos aqui, é porque santo a gente não é. A gente deve alguma coisa. Não tem disso. E olha, por incrível que pareça, gente, mas eu estou confortável mais que esse trem aqui. A gente pensa assim, tá, mas se todos nós estamos encarnados na Terra e estamos na mesma condição, como assim que existem tantas pessoas que fazem tanto mal, outras pessoas que fazem tanto bem? Novamente, opção. E aí, vocês podem me falar, mas eu não tive oportunidade, eu não tive isso. Me desculpa. Mas me desculpa mesmo. Todos nós temos opção. Mas eu não tive berço, eu não tive aquilo, eu não tive aquele outro. Opção dos pais. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos algo, né? E se estamos aqui, é porque a gente precisa reparar alguma coisa. Se estamos aqui, é porque nos coloca na mesma condição. Independentemente de onde quer que você nasça, de qualquer condição que você esteja. Outro ponto principal, e esse é o que pega. Estamos aonde precisamos estar, com a condição que eu preciso de ter, com a capacidade que eu preciso de ter, com as pessoas que eu precisava de estar. Eita, aí pega, hein? Né? Mas e esses fulanos, essa minha família tem uns caboclos, eu não escolhi estar junto com eles, não. Escolheu não. Tá bom. Tá, vem com essa. Não, mas tem uns desregrados na família que, pelo amor de Deus, né? Não escolhi, não, vem com essa, não. Tá bom, discute com o caboclo lá de cima, então, não é comigo, não. Não tem jeito, gente. E aí, nessa condição evolutiva, tem outro ponto. E esse também é algo que pega muito. Olha que interessante isso. Toda evolução, ela é individual. Toda. Ninguém evolui o outro. Ninguém evolui ninguém. E essa também eu já devo ter dito aqui. Mas essa pesa. Ninguém evolui o outro, nem por amor. E aí você fala, Carlos, você está louco. Porque não é dito que o amor pode tudo? Sim. O amor pode muito. Eu vou dar um exemplo básico, simples, de que ninguém evolui o outro, nem por amor. Quantas mães dariam a vida para tirar um filho de uma droga, de um alcoolismo, de um crime? Coitada.
Quantas mães já fizeram de tudo que ela podia fazer para dar uma vida melhor para um filho? E se o espírito, se o indivíduo não quiser, ele não vai. E é incrível isso. Outra máxima que às vezes ela pode soar até antagônica. Ninguém evolui o outro, né? Mas eu não evoluo sozinho. Eu preciso do outro para evoluir. Portanto, aquele que fala assim, eu não preciso de ninguém, ele não está mentindo não, tadinho. Ele está lendo assim, um engano tão terrível, coitado. Aquele que se isola, aquele que fala assim, não, eu vou me isolar no meio do mato, está desperdiçando uma grande oportunidade, como estar encarnado e não conseguir evoluir. Não tem como. Gente, essas são leis imutáveis do universo. Eu não consigo lutar por mais que eu queira dizer, não sou eu que estou dizendo. Isso são máximas do universo que, por mais que eu queira lutar contra isso, eu vou bater em ferro frio. Então, não tem como. Eu só evoluo estando aqui. Fato. Eu não evoluo o outro, a evolução individual. Mas eu não evoluo sem estar com o outro. O que nós estamos fazendo com essa grande dádiva que foi me dado da oportunidade de estar aqui? Encrencando por coisas tão básicas. Sabe o que mais me encabula em nós, principalmente em mim? O quanto a gente não entende, por mais que a gente estude, a gente não consegue colocar isso totalmente em prática. Porque, dado a nossa condição ainda, engatinhando ainda no que tange evolução. E no capítulo 3 do Evangelho, está lá falando, há muitas moradas na casa do meu Pai. E é fantástico esse capítulo. Porque prova e mostra pra gente um monte de coisas que a gente não acredita ou faço de conta para não acreditar. Nós estamos vivendo num mundo ao qual nós não temos nem ideia de qual outro que nós já tivemos. Nós não temos ideia da nossa idade espiritual. E mesmo assim sabemos que estamos engateando ainda no que tange a evolução. Nós ainda nos esbarramos em pequenas coisas, em coisas básicas, que atravanca, que atrapalha o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Muitas das vezes, e agora nós chegamos num ponto em que a gente sabe muito, né? A informação está à ponta dos dedos, a qualquer hora. Mas nós, às vezes, pecamos tanto no básico. No básico. Aquelas coisas, às vezes, simples, que já temos a condição e a consciência de ir deixando de lado. Mas também tem uma outra máxima que às vezes nos deixa até mais tranquilo, de dizer assim, que é muito lento. Às vezes nós queremos correr demais. Nós queremos às vezes fazer algo extraordinário e às vezes pecamos, porque ainda precisamos aprender o básico. Respeito qualquer um que tenha outro pensamento ao invés desse. E se quiser discordar, manifestar, fique à vontade. Mas nós estamos, com viagens interplanetárias. Nós estamos pousando naves na Lua. Nós estamos planejando já colônias em Marte. E às vezes não estamos olhando para o nosso lado, para o nosso irmão,
novamente, respeito e sou fanzaço da ciência. Tanto é que eu gosto do espiritismo, não pelo lado de religião. Religião, para mim, ela é o terceiro. Eu gosto pela ciência, da filosofia e depois religião. Mas que às vezes nós gastamos demais com uma coisa e pecamos muito com outras que nós viemos para fazer. E às vezes eu falo assim, nossa, mas como é que eu vou barrar isso? Não tem jeito, não somos nós. Mas eu fico preocupado com a NASA gastando dinheiro, né? E às vezes eu amaldiçoo e falo, nossa, que absurdo. Mas eu me pergunto, o que eu estou fazendo enquanto ser encarnado e que está aqui para evoluir? O quanto às vezes eu peco no básico? O quanto às vezes eu peco dentro da minha casa? Quantas vezes eu peco comigo mesmo? De às vezes não dar valor naquilo que eu sou. Foi perguntado para Madre Teresa como que ela se achava. E ela respondeu assim, eu me acho uma gota de água perante o oceano. E o repórter falou, então você não é nada. Ela falou, lógico que sou. Porque esse oceano sem essa gota seria menor. E aí você pensa, mas uma gota no oceano não vai fazer diferença? Sim. Ele será menor sem aquela gota. Às vezes aos olhos não vai fazer diferença, mas se colocarmos numa escala microscópica, vai fazer diferença. E aí quando eu pergunto assim, onde que eu tenho uma palestra que eu falo, onde que nós estamos perante o universo, e todo mundo responde assim, mas eu sou um nada perante o universo. E como a gente se engana nisso? Nós somos uma criação de Deus. Nós somos, como eu disse, 8 bilhões de pessoas e não tem nenhuma igual. E para cada um nós temos 4 orbitando. E se nós fizermos uma conta básica, a nossa órbita terrestre, com espíritos encarnados e desencarnados, é uma ordem de 40 bilhões de espíritos. E nenhum é igual. Nenhum é igual ao outro. Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Então eu sou uma unidade. E quando eu penso numa escala evolutiva, eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que colocar isso em tese. De que eu sou uma unidade de Deus. E às vezes eu peco comigo mesmo, eu peco com o básico de não dar valor nessa unidade que eu sou. Olha que interessante isso. Eu preciso urgentemente, e está lá, o Cristo disse assim, qual que é o primeiro mandamento? Porque é sabido o quanto ele foi testado, né? Eles se testaram de todas as maneiras possíveis. E foi perguntado, Cristo, qual que é o melhor mandamento da lei de Moisés? Qual mandamento eu devo seguir? E ele responde, amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Só que, não, então o resto nós podemos fazer tudo? Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo, todos os outros mandamentos estão encerrados nisso. Todos. Todos. Então a gente pensa outra coisa, porque a equipe do Haroldo, eles estudaram e voltaram a Bíblia de todas as traduções que foram traduzidas, eles partiram da nossa tradução e foram fazendo o inverso até chegar no aramaico. O aramaico era uma língua pobrérrima. E muitas partes da Bíblia até então, e não estamos aqui para discutir isso, e nem para falar que a Bíblia é certo ou errado, porque eu sou apaixonado no livro da Bíblia, porque apesar de tudo que ela sofreu até hoje, é um livro tão lindo que não tem nenhuma parte dela que fala assim, mate seu irmão, roube, ninguém. Né? Não tem. Ninguém conseguiu escrever um melhor. Então, eles chegaram no aramaico
E ele fala que quando ele estava querendo dizer ama o teu próximo como a ti mesmo, quem que está mais próximo de você? Não tem jeito, eu sou o mais próximo de mim. E muitas das vezes eu me esqueço disso, né? Que eu preciso urgentemente, e isso não passa, pelo amor de Deus, não pode se passar pelo egoísmo e nem pela soberba, mas eu preciso, né, primeiramente gostar do meu próximo. E muitas das vezes eu não me amo, eu não dou real valor na situação espiritual que eu me encontro como um ser encarnado, um ser que está aqui fazendo uma diferença muito grande, porque na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a missão do espírito encarnado? Promover o autocrescimento, promover o crescimento dos seus derredores, do planeta e do universo. Querendo ou não, eu faço uma parte de algo que eu estou mudando o universo. E às vezes eu não me dou esse real valor. O ser humano mudou o planeta Marte para o resto da vida. Alguém duvida? Nós colocamos a primeira sonda, que já tem várias. A primeira sonda que nós colocamos lá dentro já mudou o planeta para o resto da vida. Sabe-se lá o que vai combinar as bactérias, algumas coisas que nós mandamos daqui para lá, nessas sondas. Você me avisa a hora que estiver acabando aqui, porque senão, da meia-noite, o besta está aqui conversando, viu? Você fica ladinho? Então, nós mudamos aquela condição daquele planeta para o resto da vida. Daqui a milhões de anos nós não sabemos o que vai acontecer lá. Cada ação nossa causa uma reação impreterivelmente, quer eu ou não. As minhas ações causam uma reação. Quantas vezes, e às vezes a gente não se dá conta disso, quantas vezes nós estamos, às vezes, com um sorriso, eu mudei o mundo e o dia daquela pessoa. A pessoa está acabada, está danada. Ela me encontra na rua, eu cruzo com ela na Avenida de Goiás. E às vezes eu esbarro com ela e xingo e brigo. Sabe-se lá o que vai acontecer com aquela pessoa, que o copo está cheio, só falta uma gota. E sabe-se lá, no sorriso, me desculpe, está tudo bem com você? Sabe-se lá o que isso também não vai causar numa pessoa? E isso nós temos vários e vários exemplos de que com nós mesmos acontece isso. A minha reação tem uma ação. Faz favor. Bom dia, né? Bom dia. Não é? Mas, Douglas, tem uma coisa engraçada. Quer ver uma diferença muito grande? Diga. Já viu que tem gente que só usa o touro, só usa o estéreo. Tem um cara que diz: bom dia, como é que você tá? Agora boa noite, né? Tá tudo bem? Olha a reação dela, cara. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Mesmo? Que legal. Sua conta de água tá atrasada. Tá não? A minha tá. Não, mas não tem importância não, mas eu pago. Tudo bem? Como é que você tá? A minha reação faz uma diferença enorme. A hora que eu cheguei neles aqui e falei, vocês não viram a cara deles. Por mais que eles quiserem dizer assim, bom dia, mas a diferença de como foi o rosto iluminou. Portanto, gente, eu tenho um papel muito importante. E às vezes eu estou achando que eu estou fazendo por outro, eu estou fazendo para mim, porque a energia que eu pego de volta, e no universo tudo é energia. Einstein falou isso. Então eu preciso entender isso e colocar em prática. E aí vocês podem me dizer assim, eu não tenho mecanismos para isso.
Minha vida está lascada, está tudo danada, estou pitimbado de tudo quanto é jeito. Depende de mim. Ah, mas depende de... Não. E eu sou perito em terceirizar. Nós somos perito em terceirização. Eu só não estou... Como é que é isso não? Eu só não estou bom porque o Hamilton não me pagou. Nossa, Hamilton me tirou do sério hoje com essa cara cebosa dele. Se o Hamilton tem uma cara cebosa e eu tenho o poder dele me tirar do sério, isso é tão difícil porque a gente precisa às vezes fala assim, não, mas não é. Sim, quem deu esse poder para ele foi eu. Quem deu o poder para o outro foi eu. Eu tenho em minhas mãos o poder de saber se eu estou melhor ou não. E Jonas de Angeles fala que daqui a um tempo, agora não, dada a nossa condição. Mas hoje eu já sei que toda e qualquer doença, sou eu que dou vazão. Qualquer um. Até o mosquito dá tempo, viu? É. Mas vai chegar o dia que nós vamos poder nos curar. Por enquanto não. Mas aí às vezes a gente não quer. Ah, mas eu ainda não tenho o poder de me curar. Mas eu tenho o poder de tornar as coisas mais fáceis. Isso é meu. E hoje eu já tenho essa condição. Está na hora de a gente encerrar, gente. Então a gente vai trabalhar isso durante o ano. Porque, não sei vocês, mas eu amo essa ideia. Essa ideia de poder melhorar. De poder entender que essa é minha responsabilidade e ninguém pode fazer por mim a não ser eu. E quando eu entendo isso, tudo começa a tornar mais fácil. As coisas começam a se tornar mais fáceis. Até a chikungunya tem. Por quê? O mosquito ferrou. Você tem como escapulir dele? Você tem como escapulir? Muitas das vezes é difícil, dói, é custoso. Sim. Fácil não é. Fácil é miojo, gente. Miojo que é fácil. Mas nós podemos amenizar. Está em nossas mãos. Então nós vamos entendendo isso e colocando em prática. Que eu sei que eu estou encarnado. Que eu tenho uma dádiva muito grande de estar encarnado. O que eu estou fazendo com essa dádiva? O que eu estou fazendo com esse poder que foi colocado em minhas mãos? Como que eu estou agindo? Como que está o meu dia? Nós somos falhos. Nós vamos ter dias que não vai estar legal. Mas nós temos que lutar para essa balança. No dia legal, sobrepujar os dias que não são muito legais. E está em nossas mãos. Beleza, pessoal? Às vezes a gente falando assim, nossa, mas esse cara vai lá, parecendo que ele faz. Faço não. Faço não. Mas eu juro para vocês, muita coisa que eu consegui está me dando uma satisfação enorme. Mas muito grande mesmo. De olhar assim e falar assim, essa não me atinge mais. Vamos embora, agora para outra. Esse é o nosso grande desafio. E é um convite que eu faço para vocês. Para a gente identificar, olhar, pensar. Eu estou encarnado. O que me atinge? O que está mais me afligindo? Por que me atinge? Bora, gente. Muito obrigado, gente. De coração. Fica todo mundo com Deus e que Jesus nos abençoe sempre.